E aí, gente, o vídeo de hoje eu sei que tá um pouco atrasado, mas eu venho trazer para vocês as leituras do mês de agosto. E depois da vinheta a gente vai conversar, porque a ressaca literária me pegou de uma forma que vocês não têm ideia. Então, gente, vocês sabem que agosto é aquele mês do ano que parece que tem 60 dias de duração, porque ele não termina nunca. E justo nesse mês, o que aconteceu comigo? Eu entrei em ressaca literária. E aí por isso eu não consegui ler muitas coisas, mas vamos lá, vamos ao que interessa. O primeiro livro que eu li no mês de agosto foi Eu, Robô, do Isaac Asimov. Você pronuncia o sobrenome dele do jeito que você quiser, tá? Mas é um livro que reúne 9 contos sobre a evolução da robótica. E eu achei muito interessante porque, assim, eu já tive uma experiência de leitura com Asimov antes, eu li O Fim da Eternidade. E eu sinto que se eu tivesse começado a ler Eu, Robô antes de ler O Fim da Eternidade, eu acho que teria sido uma experiência muito mais legal. Esse livro é muito interessante porque ele é quase que uma introdução para a ficção científica, pelo menos na minha opinião. Foi uma coisa até que eu comentei com algumas pessoas. Porque tem uns momentos nos contos que são bem didáticos, então a gente consegue entender mais ou menos como é que funciona todo esse universo robótico e tudo mais. E também aborda as 3 leis da robótica, que obviamente eu não sei de cor, então eu vou deixar aqui embaixo para vocês darem uma olhada. Mas eu achei que realmente é um livro bem introdutório, então se você quer começar a ler mais ficção científica e não sabe por onde começar, eu acho que O Robô é uma boa pedida para você. E uma coisa que eu achei muito legal é que o livro ele traz esse questionamento pra gente se o mundo não seria melhor governado por robôs. E isso aí entra em contradição com várias coisas também, mas é uma temática muito interessante pra gente discutir. E eu gostei muito do livro, realmente me surpreendi, não esperava tanto dele e dei nota 5. Inclusive, eu fui assistir o filme porque eu nunca tinha visto aquele filme com Will Smith e é totalmente diferente, tá? Eles só pegaram os personagens do livro e algumas ideias e fizeram uma coisa totalmente diferente, mas também é muito legal. Então, Eu, Robô, eu diria que foi a melhor leitura do mês de agosto pra mim. Logo em seguida, eu comecei Perdão, Leonardo Peacock, do Matthew Kikwi, é o mesmo autor que escreveu O Lado Bom da Vida. E esse livro é um livro que traz a temática do suicídio, tá? A gente vai conhecer esse protagonista que, justamente no dia do seu aniversário de 18 anos, resolve que vai se matar. Só que antes dele se matar, ele vai matar o ex-melhor amigo dele. E aí, me parece muito aquelas cenas de tragédias que acontecem nas escolas dos Estados Unidos, em que um cara vai lá, mata todo mundo e depois se mata. A atmosfera é bem parecida com isso. Coisa que eu gostei desse livro foi o final. O final, geralmente, de livros que retratam suicídio, eles têm um caminho específico a seguir e esse foi bem diferente. Então eu acho que foi um livro válido. Não foi um livro que me marcou muito, eu já li outros que realmente me tocaram mais. Mas é um livro interessante e por isso eu dei nota 3 para ele. E aí em seguida eu li A Garota Perfeita, da Mary Kubica. Acho que é assim que se pronuncia o nome dela. E esse livro é um thriller psicológico, eu diria que seria nesse gênero. E conta a história da Mia. A Mia é aquela filha riquinha que mora sozinha, se eu não me engano. E ela vai lá num bar, num dia tranquilo, como quem não quer nada. Se envolve com um cara e de repente ela é sequestrada por esse cara. E o que é interessante desse livro? Quer dizer, é interessante, mas nem tanto. Pra mim, no início, eu fiquei bem confusa. Ele se passa no presente e no passado. Então, e é narrado também por 3 pessoas, tá? Por 3 personagens. No caso, o sequestrador, a mãe da Mia e o investigador do caso. E aí, eles vão contando no passado e no presente tudo o que aconteceu. E aí, claro, isso não é um spoiler, a gente vê que a Mia ela foi resgatada. Só que a gente quer entender o que aconteceu. Porque no momento que ela foi resgatada e com o passar do tempo, ela desenvolveu a perda de memória seletiva. Então ela não lembra de nada do que aconteceu com ela enquanto ela esteve em cárcere privado com esse sequestrador. E aí é muito interessante a gente ver também a convivência dos dois, porque
rola aí uma síndrome de Estocolmo, tá? Para vocês que não sabem, a síndrome de Estocolmo é quando a vítima se apaixona pelo seu sequestrador. Mas eu achei muito interessante mesmo o final. Sabe que aquelas 3 últimas páginas do livro que revelam uma coisa incrível e você consegue entender por que o título do livro é A Garota Perfeita. Então, foi um livro mediano, eu dei nota 3, mas só pelo esse final, sabe, eu acho que amarrou bem a história, deu sentido à história, ao título do livro e a tudo que aconteceu durante todo esse percurso, enquanto a Mia foi sequestrada e depois que ela foi resgatada. Então, gostei, mas já li thrillers melhores. Por último, para fechar o mês com apenas 4 leituras, nesse clima de ressaca literária, eu li A Volta ao Mundo em 80 Dias, do Jules Verne, porque eu não entendo, eu falava sempre Júlio Verne, tá? Acho que tava querendo abrasileirar o nome do cara e no fim não é isso. Mas é um clássico, acho que todo mundo já ouviu falar nesse livro, ou já deve ter até lido, né? Inclusive eu li ele para um clube de leitura muito legal que eu tô participando, que a gente tá focando só em ler livros clássicos. Então cada participante do grupo escolhe um livro por mês, isso tá muito interessante. Mas vamos à história, né? Em A Volta ao Mundo, em 80 Dias, a gente vai conhecer o Phileas Fogg. Espero estar falando o nome dele certo. É um rapaz, né? Não é tão rapaz assim. Mas enfim, ele tá lá com os amigos dele e surge uma aposta de que ele conseguiria atravessar o mundo, né? Dar a volta ao mundo em 80 dias. E aí os amigos dele apostam dinheiro, né? Pra ver se ele vai conseguir. E ele leva o Passepartout. Eu tenho certeza que eu falei o nome dele errado. É um criado, um recém-criado que ele contratou. E juntos eles vão dar a tal volta ao mundo em 80 dias. E eu achei um livro bem interessante. Eu só esperava mais cenas de aventuras, sabe? Teve aventura, mas eu achei bem esporadicamente assim. Teve algumas cenas e tal. Mas claro, vai se desenvolvendo algumas outras coisas também ao longo desse percurso. E a gente fica naquela agonia para saber se realmente o Phileas vai conseguir chegar no dia previsto, né, completando os 80 dias, desde que ele saiu até ele retornar para o local de origem lá. Então é um livro que para a época foi bastante inovador, né, eu acredito, mas esperava um pouquinho mais de aventura. Então por isso eu dei nota 3 para ele. Então é isso, gente, eu não vou mentir para vocês, eu ainda tô saindo da ressaca literária, tanto é que estamos quase na metade do mês de setembro e eu só li um livro, quer dizer, eu nem concluí ainda, né, eu estou lendo o primeiro livro do mês, mas eu acho que acontece, ressaca todo mundo tem, não tem problema nenhum ter, e não tem problema nenhum também ler aos pouquinhos para sair aos pouquinhos dela. Então se você já leu algum desses livros, comenta aqui embaixo o que você achou sobre eles. Não esquece de curtir esse vídeo, de comentar e de compartilhar com seus amigos. Muito obrigada por assistir e tchau!